Olá, meus queridos! Como vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é a professora Beatriz e hoje vocês vão aprender a criar o seu próprio site. É isso mesmo. Nós vamos aprender aqui no Google Sites a criar de maneira simplificada um site que você pode, que poderá ser utilizado para várias funções, né, gente? Então, eu vou entrar aqui no site do Google Sites. E quem tem conta Google, como é o meu caso, eu tenho uma conta Gmail, automaticamente eu entro no meu Google Sites. Então eu venho aqui, eu posso criar um em branco, eu tenho já alguns modelos, né, pré-definidos com algumas sugestões, mas eu sempre gosto de criar um em branco porque a gente pode modificar de acordo com a nossa necessidade, tá certo? Então aqui a gente tem realmente uma tela em branco, galera. Tá carregando aqui e vocês vão ver as possibilidades. Essa é a página inicial do meu site. A gente tem aqui uma tela totalmente em branco com uma série de possibilidades. Então, o que eu vou começar fazendo? Vou começar digitando o nome do meu site. Então, para isso, você provavelmente já fez um estudo prévio, um levantamento da temática. Se for, por exemplo, um trabalho de escola ou para sua faculdade, ou se é para uma outra funcionalidade, você já sabe o que você quer no seu site. Então, você vai digitar aqui o nome do seu site, que inclusive vai ser o nome que estará no link, tá certo? Então, é muito importante que a gente utilize um nome aqui que diga o que efetivamente nós queremos, tá? Eu vou colocar, por exemplo, vamos trabalhar com a temática válvulas de escape na pandemia, tá certo? Então, eu vou colocar aqui esse vai ser o nome do meu site. Ficou até um pouco grande, vou deixar só válvulas de escape, porque achei que ficou muito grande. Aí a gente vai escolher um título para o nosso site. Bom, como todos já sabem, a gente precisa de um projeto, né, gente, para fazer um site. Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu arquivo em Word, eu já preparei tudo que eu quero que tenha no meu site. Então, se vocês têm um vídeo para apresentar, um texto, uma imagem, é interessante que vocês já deixem um material preparado e só vai copiando e colando lá no seu site, tá certo? Então, por exemplo, eu quero que esse seja o título do meu site, então eu vou vir aqui e vou copiar e colar. Ele vai vir meio assim, né, com uma fonte um pouco legível, enfim, então você pode vir aqui em fontes, pode alterar da forma como você achar melhor, pode alterar o tamanho dessa fonte, certo? A cor, você pode alterar também o alinhamento. Geralmente título costuma ter um alinhamento mais assim, né, centralizado. Enfim, pode aumentar, pode diminuir aqui nas laterais. E uma outra coisa interessante para o seu cabeçalho é o tipo do cabeçalho, tá, gente? Vocês podem escolher, ó, uma capa que vai ficar toda preenchida com esse título. Então, a primeira página do seu site pode ser uma capa em que você vai apresentar a temática, por exemplo. Pode ser um banner grande, que é o modelo mais genérico, né? Quando a gente entra no site, geralmente a gente tem um banner anunciando a notícia e as informações abaixo. Pode ser um banner menor ou pode ser só o título, tá? O título e já vem no texto. Eu gosto dessa opção do banner grande. Então aqui a gente já escolheu o tipo do cabeçalho. A gente pode também alterar a imagem. Então você pode ou fazer upload de uma imagem que já tenha no seu computador, que você acha que tem a ver com a temática, ou você pode vir aqui e selecionar uma imagem em um banco de imagens que já tem aqui, uma galeria. Então já tem algumas aqui, algumas sugestões, você pode vir aqui, buscar o que você acha mais interessante para a temática e adicionar. Então, por exemplo, eu quero que comece com esse azul aqui. Pronto. Então, aqui eu já tá pronta a minha capa, certo, gente? Colocamos um tema, colocamos um título, e alteramos o cabeçalho para o tipo banner grande, poderia ser só apenas um banner, que diminuiria um pouco, mas enfim. Então, agora a gente vai continuar alimentando esse site. Então, aqui embaixo, a gente tem alguns layouts, certo?
Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode escolher modelos, tá? Que sejam mais convenientes para o que a gente quer. Então, vamos organizar essa nossa primeira tela do site com uma imagem e um texto, lado a lado, vamos ver como seria. Quando eu clico, ele já organiza dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui uma imagem, por exemplo, eu vou fazer o upload dessa imagem aqui no meu computador. Então, eu já vou selecionar uma imagem que eu acho que combina com o meu texto, por exemplo, com a minha reportagem, com as informações que eu vou adicionar aqui. E eu vou adicionar também aqui o texto que eu já deixei ele aqui prontinho, certo? Ó, já vou copiar e colar esse texto aqui e vou colocar lá. Pronto, só que aí, gente, tem uma coisa importante. Esse texto aqui, claro, podemos também editar o texto, né, gente? Ó, sempre que a gente adiciona um texto, abre essa caixinha de configurações, então a gente pode alterar a fonte, podemos aumentar o tamanho da letra, alterar a cor da fonte, podemos alterar o alinhamento e por aí vai, tá certo? Então, esse seria uma forma de colocar uma imagem relacionada a um texto que está de acordo com o título. Entretanto, galera, eu quero colocar também um subtítulo aqui. Porque, no meu caso, esse texto aqui eu peguei da internet, de um site da internet, só para ilustrar mesmo para vocês, tá bom? Então, eu posso vir aqui, ó, em caixa de texto, e eu vou adicionar uma caixa de texto aqui, certo? Então, o que eu quero adicionar nessa minha caixa de texto? Eu quero colocar a referência desse texto, tá? Eu posso colocar também um subtítulo, por exemplo, veja a reportagem abaixo e confira alguns modos de válvulas de escape, certo? E eu quero adicionar também que esse texto foi publicado em 25 de janeiro de 2021, nesse site aqui, no centralpress.com.br, na pandemia, tal. Então, quem quiser acessar, né, gente, quem sabe que não podemos escrever nada sem dar as fontes, ok? Porque senão seria um plágio. Então, estou aqui já deixando a fonte disso que eu copiei para que o meu leitor veja, tá certo? Observe uma dica importante. Sempre que você quiser adicionar uma caixa de texto em algum local, você precisa estar com o local anterior selecionado. Então, por exemplo, se eu estou com esse local aqui selecionado e eu adiciono uma caixa de texto, essa caixa de texto vai vir aqui para baixo, tá bom? Como eu só fiz para ilustrar, eu vou excluir aqui na lixeirinha. Mas, por exemplo, se eu quero adicionar uma caixa de texto, sem querer voltei e redefini, desculpa, vou colocar aqui novamente a minha imagem, só um instantinho. Pronto. Então, ó, se eu quero escrever aqui abaixo, eu tenho que selecionar aqui e clicar na caixa de texto, que vai criar uma caixa de texto abaixo, tá certo? Então, sempre precisa estar selecionado um local anterior para a caixa de texto não mudar. Mas se por acaso você sem querer errar, nesses pontinhos aqui, ó, você pode alterar o posicionamento das coisas, tá certo? É só você segurar com o seu mouse nesses pontinhos e você pode mover cada caixa de texto, tá? Uma outra coisa interessante é que cada um desses tópicos, ele pode estar associado a um tema, tá? Então, aqui, por exemplo, você pode dar, esse aqui tá normal, todo branco, mas você pode dar uma ênfase específica. Então, como aqui a gente está falando sobre um subtítulo, eu gosto bastante dessa ênfase 1, que ela coloca uma cor um branco um pouco mais escuro do que esse aqui de baixo, né? Já tá um pouco mais pro cinza. E pronto, aqui já estaria a minha página inicial, né? Eu coloquei um título, um subtítulo, coloquei a minha referência, uma imagem e um texto. Belezinha, pessoal? Agora tem uma coisa. Aqui nessa lateral, onde a gente escolheu o layout do nosso texto, tem outras várias opções, pessoal. Várias opções. Vocês podem explorar aqui essas opções, porque cada uma delas depende muito do seu objetivo. Então, por exemplo, de baixo para cima, poderíamos optar por colocar um gráfico, um formulário do Google, uma planilha Google, uma apresentação Google, um texto, né, do Google Docs, mapa, agenda. Então, se você vai programar um evento, por exemplo, você poderia adicionar aqui a agenda, certo? Isso ficaria bem interessante. Pode colocar, por exemplo, um link para o YouTube.
Enfim, tem botão, o botão é bacana, eu vou mostrar para vocês só como um exemplo, eu vou adicionar aqui um botão. Você colocaria o nome do seu botão e o link. Então, por exemplo, clique aqui e veja. Ou se não, por exemplo, se fosse um evento, inscreva-se. Certo, pessoal? Então, seria bacana. Aí você colocaria o link aqui, quando a pessoa clicasse no botão, já ia diretamente para esse local. Como eu não selecionei nenhum link aqui agora para demonstrar para vocês, eu vou deixar essa etapa aqui para vocês explorarem depois, tá certo? Uma coisa bacana é esse divisor, ó. O divisor é uma linha que parece ser muito simples quando ela é adicionada aqui nesse nosso rascunho, mas ela faz diferença, viu, galera? Eu gosto sempre de separar os tópicos ou com destaques diferentes, como eu fiz aqui nesse subtítulo, né? Essa etapa de subtítulo tem um destaque diferente, ou adicionando realmente esse divisor aqui, que você pode clicar aqui e adicionar. Uma outra coisa bacana vamos supor que tem um vídeo muito legal para você apresentar sobre isso. Você já selecionou aqui o vídeo, ele está aqui nos seus documentos, né, no projeto do seu trabalho. Você vem aqui, ó, gente, tem uma função incrível, YouTube. Eu adoro essa função. Quando a gente clica nela, ó, eu posso copiar o link do vídeo que eu quero adicionar no meu site, clico nele e ele adiciona um novo tópico com esse vídeo do YouTube. Então, depois que você adiciona o vídeo, algo interessante que eu sempre gosto de fazer é adicionar esse texto recolhível, né? Que é um texto que vai ficar aqui dentro desse tópico. Você pode falar um pouco sobre o vídeo, sobre a imagem que você colocou, enfim. Então, eu venho aqui em texto recolhível, ele vai ficar aqui, mas eu posso puxar ele para cá. Ó, observe que ele tem uma forma de você arrastar ele, certo? Vou até excluir aqui para vocês verem novamente. Vou adicionar um texto recolhível aqui embaixo, ele vai vir para cá. Eu tenho essa setinha aqui em forma de cruz, eu puxo ele e jogo aqui para a lateral. Aqui eu posso adicionar, por exemplo, uma descrição para esse vídeo, tá bom? Isso seria bacana também, com as mesmas edições de texto que a gente tem, tá, gente? De alinhamento, de cor, de tamanho, enfim, aqui vocês podem alterar de acordo com o material de vocês. Como esse aqui, ao meu ver, seria um bônus dessa reportagem que eu já coloquei, eu vou colocar também uma ênfase diferente. Eu poderia, por exemplo, deixar assim, ó, tá? E aí eu adicionei essa ênfase diferente e minha página tá seguindo mais ou menos esse padrão, beleza? Aí, pessoal, temos uma coisinha importante. Essa é a primeira página, né, do nosso site. Isso seria suficiente? Sim, seria. A gente pode, existem vários sites com uma página só. Mas é bacana também que a gente crie páginas ou tópicos, né? Quando a gente vem aqui na aba páginas, a gente pode vir no maisinho e adicionar uma nova página. Então, vamos supor que isso é um trabalho de escola, né? Eu posso adicionar os integrantes da equipe. Observe que ele veio com o mesmo tema, né? Você poderia alterar a imagem aqui sem problema, tá certo? Como eu coloquei esse azulzinho aqui, eu vi que tem outras cores, estão vendo? Então, eu poderia adicionar aqui um cinza, por exemplo, tá? Aqui eu posso também mudar a fonte, vou colocar a mesma fonte que eu coloquei lá no anterior. E aí, ficaria mais ou menos assim. Pronto. Aqui, esse tópico ficou com o nome integrantes da equipe, mas o primeiro tópico está com o nome início, vocês estão vendo? Aqui a gente poderia alterar o nome para que ficasse outro nome aqui na visualização do nosso site, então poderia ser reportagem, por exemplo, ou qualquer outro nome, tá? Aqui, integrantes da equipe, olha que legal, gente, voltando aqui para a aba inserir, nós temos vários tipos, lembram, de layout de texto. Então, olha que legal, olha como eu faria, eu colocaria esse tipo aqui, adicionaria fotos pessoais dos integrantes da equipe com o seu nome, então, Pedro Oliveira, Douglas Santos e Mirela. Pronto. Aqui você poderia adicionar um subtítulo, então a Mirela foi, por exemplo, responsável por
certo? Pode colocar o que cada integrante da equipe foi responsável por fazer, isso seria bacana, e uma foto pessoal de cada um. Ficaria bem legal, tá, gente? Ficaria bem legal. Gostaria dessa ideia. Aqui na aba páginas, você pode adicionar quantas páginas você quiser, tá? Isso fica a critério do seu projeto. Eu poderia também adicionar aqui, por exemplo, uma nova página com links relacionados, por exemplo. E aí nessa página, ó, agora observe. Como eu adicionei essa página clicando na reportagem, ela veio para debaixo da reportagem. Veja que na ordem ficou assim. Se essa ordem não é interessante para você, vem aqui nos 3 pontinhos, exclui a página, tá certo? Clica sempre aonde você quer que ela vá por último. Então, se você quer que ela venha depois integrantes da equipe, esteja com integrantes da equipe selecionado, vem aqui e escreva de novo o nome. Pronto, agora ela veio aqui para trás. Posso também alterar o título, vou colocar aqui seguindo o mesmo padrão. Vou alterar a imagem, vou colocar uma outra corzinha aqui para a gente seguir também aquela mesma ideia. E aqui na aba inserir, eu poderia colocar um outro padrão de formato mesmo, né? Então, eu poderia, por exemplo, usar esse daqui, vamos ver como é que seria. São imagens menores, estão vendo? Imagens menores com textos menores. Agora, se eu quisesse assim, são imagens um pouco maiores com o texto embaixo. Então, isso vocês podem explorar e avaliar o que fica melhor para vocês. Então, por exemplo, eu acho que uma das válvulas de escape emocionais da pandemia foram as ligações por vídeo. Então, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, aplicativos. Aplicativos para ligações de vídeo. Então, você coloca aqui, veja alguns exemplos de aplicativos, reticências, você continuaria o texto. Então, aqui, ó, eu posso também fazer aquelas mesmas modificações de fonte, tô colocando tudo na mesma fonte, e eu poderia adicionar aqui, por exemplo, uma imagem, um link também para o YouTube, posso adicionar um mapa, uma agenda, posso pegar algo que esteja no meu Drive, enfim. Eu posso vir aqui fazer upload de uma imagem, por exemplo, que esteja no meu computador e que eu acho que represente isso. Então, vamos imaginar essa imagem aqui. Pronto. E aqui eu poderia colocar links, ou aqui mesmo links, enfim. Ou adicionar botões que vá direto para os aplicativos. Gente, tem uma infinidade de possibilidades. É algo que vocês podem explorar e fica um resultado muito bacana, tá bom? Aqui, para publicar, vocês podem antes visualizar como ficou o seu site. Então, você clicaria aqui em visualizar. E aí você teria realmente essa visão em que o usuário, a pessoa que vai entrar, vai ver, certo? Só que a gente pode também já publicar. Então, suponha que esteja tudo do jeito que você quer, você vem aqui e publica seu site. Quando você clicar em publicar, o que vai acontecer? Vai vir aqui o nome do seu site, tá? Então, aqui ele tirou o A com acento, provavelmente, e criou esse nome. Vamos imaginar que você não queira dessa forma. Vamos fazer um site da links para hobbies pandemia. Pronto, poderia ser assim, por exemplo. E aí você publicaria com esse nome, tá certo? Quando você vier aqui, você pode... Opa, que seriam as configurações. Quando você vier aqui no link, ó, você já vai ver o link do seu site, de como foi publicado. Você copia aqui o link, vou abrir aqui uma outra aba, como se eu fosse um usuário, e aí eu já vou entrar aqui no meu site, tá bom, pessoal? O resultado seria esse.
Observe que a organização ficou bem bacana. Temos aqui uma forma interessante de publicar um site. Nos integrantes da equipe ficaria legal também, com as fotos individuais de cada um dos integrantes, ficaria bem legal. E links relacionados é só um exemplo do que vocês poderiam ir adicionando, como uma maneira de colocar aqui atividades, modos de interação na pandemia e outras informações, além da sua reportagem, por exemplo, tá bom, pessoal? Então, o Google Sites tem uma infinidade de possibilidades e você pode aqui explorar da melhor forma possível, combinado? Espero ver o site de vocês e é isso. Até mais!